Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Olá, oi Fabrício. Bom, hoje eu vou fazer uma live com uma pintora que eu gosto muito, que é a Renata Igreja. E a gente vai conversar, fazer um geral, né? Conversar um pouco com ela sobre a carreira dela, sobre o processo criativo dela, sobre os projetos atuais. Então, eu já tinha aberto aquele box de perguntas para vocês no meu stories. Anotei as perguntas e também quem quiser fazer perguntas agora ao vivo pode fazer. A Rê entrou, eu vou aceitar ela. Olá, olá. Vou te aceitar, Rê. Oi! Olá! Tudo bom, Júlia? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia? Tá todo mundo vendo a gente bem, ouvindo bem? Vão colocando. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem também. Ótimo. Tá. O pessoal vai entrando aos poucos. Queria te agradecer de novo por topar participar. Obrigada a você por me convidar. Sei que você faz várias coisas aí ao mesmo tempo. É fácil. E a gente tá num sábado que é um dia de descanso, mas fiquei super feliz que vai dar pra gente se falar. Ótimo. E aí, você recebeu algumas perguntas? Recebi, anotei aqui, ó, tô com meu caderninho. E na verdade, bom, essa live vai ficar gravada, né? Depois aqui no meu Instagram, para quem não conseguir ver inteira, e depois eu subo pro YouTube, tá? Então, oi, Gli. Eu acho que a gente podia começar você dando uma geral, assim, contando um pouco sobre a sua carreira, sobre como você começou. E a partir disso, eu vou fazendo as perguntas que eu acho que tem a ver. Pode ser? Ótimo. Eu sempre pintei, assim, sempre desenhei muito, sabe? Mas eu nunca entendi a arte como uma profissão viável, assim. Foi bem depois para mim. Porque quando eu tinha 18 anos, eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda Tá, na SPM. tá. E foi mudando para São Paulo, vendo assim o que estava acontecendo, através da publicidade e propaganda, que eu descobri que arte contemporânea, né? Eu descobri que dava para ser artista, que isso era uma profissão. E aí eu Então já responde uma pergunta que sempre fazem aqui, não sei porquê, se tem artistas na sua família. não, Não. tem prima artista, Tá. mas a gente é prima distante. Mas assim, uma família de artista mesmo, não. Não. Tá. Não. Até a minha família é de agricultores, sabe? Até meu tio falava, vai trabalhar com cultura. Imagina, só se for cultura de milho, soja, cana. Era assim. Tá. Tá. Não Eu tive esse sinto que contato. tem artistas que têm um pouco essa coisa, tipo, se eu tivesse nascido numa família que já tem artistas, tudo seria mais fácil, sabe? Sim, meu pai, por exemplo, ele não gostou de eu ter sido artista. A minha família me julgou muito de ter saído de uma escola como a SPM, né? Que é uma escola super conceituada de marketing. Eu já estava indo para o último ano da faculdade, tá? Último Caramba. ano. Eu tinha feito toda a faculdade, só faltava fazer TCC. Eu fiz durante 2 anos, duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia artes plásticas no período e publicidade no outro. Era muito corrido, porque meus pais
eles tinham uma condição de pagar a faculdade para mim, né? E Tá. a condição de pagar a faculdade de artes para mim foi terminar a faculdade de publicidade. Mas chegou um momento que isso ficou impossível, entendeu? Eu é, não tinha condição de continuar trabalhando com marketing e me dedicando necessariamente à arte. E eu ganhei o manual da FAP, então eu tinha ganhado bolsa de 90%. Então eu falei, ah, beleza, eu não preciso mais, porque eu tenho uma bolsa de 90%, né? Então eu vou Não largar dava a para faculdade de conciliar marketing, mais, porque meus né? pais não tinham mais que me pagar a faculdade de artes. Entendi, entendi. Né? Isso Sabe, é uma anual, elas davam uma boa, bolsa. para outra pergunta que apareceu, falando assim, que acha o mundo da arte contemporânea muito elitista e muito excludente. Como lidar com isso? É mesmo. O mundo da arte contemporânea é muito elitista e excludente. Mas eu digo por que o mundo é elitista e excludente? Porque o mundo da arte contemporânea é um mundo que é uma panela, entendeu? Por exemplo, eu sou uma moça do interior, sou uma mulher do interior, eu sou do interior. Então, eu não nasci na capital. Eu acho muito mais difícil para quem não nasceu na capital entrar no mundo de arte de São Paulo e Rio, porque realmente tem uma postura um pouco arrogante, sabe? E eu sentia isso, assim, por ser uma menina do interior, até para chegar com os meus referenciais, né, que não são os referenciais do mundo urbano. Eu acho bastante, e não dá para dizer que a arte não precisa dessas indicações, né? Então, por exemplo, o fato de você ter estudado no colégio, com um monte de gente depois que vai estar no meio da arte, isso ajuda muito, isso é fundamental também. Não estou dizendo que isso é a única coisa que importa, mas isso ajuda muito. Então, sim, eu acho super excludente. Eu senti isso assim bastante em vários momentos da minha carreira. Inclusive, ainda sinto um pouco, porque eu vejo que tem, né, uma arrogância nesse mundo, nos discursos, na maneira de acontecer, né? Quem merece, quem não merece a atenção da crítica, da curadoria. Então, tem todo esse lugar, assim. Eu sinto que é bastante estudante e ainda continua sendo. Mesmo que hoje a gente fale para combater racismo, etc. Eu acho que tem mesmo que combater, a gente tem que ter mais representatividade, mas também o que eu sinto é que é tão arrogante e excludente que eles elegem, né, o artista que eles querem colocar para dizer essa é a representatividade, assim. Eu não sinto que ainda existe uma vontade real de que isso mude, né? De verdade, assim. Eu acho que continua sendo. E é um mundo feito de interesses, né? Então, por exemplo, a gente sabe que para um artista ficar muito valorizado, muitas vezes existe uma especulação de galerias, é uma patota. Então é difícil, não é só mérito. Não dá para falar que o mundo da arte é só mérito, porque não é. O que eu falaria para essa pessoa que fez a pergunta é que eu concordo também, mas eu acho que o importante é a gente não parar. Não, não. Tá cheio de injustiças e dificuldades, mas o importante é essa pessoa não desistir. Eu acho que ela quis dizer, nesse caso do elitista excludente, mais financeiro mesmo, né? É legal que você falou que você sente o geográfico, mas acho que ela quis dizer mais o financeiro. Nossa, completamente. Os materiais são caríssimos. Então, eu acho que é justamente a gente não negar isso. Eu acho que a partir do momento que a gente lida com o fato que realmente não é fácil e que isso faz parte, é o que fazer com isso e não paralisar a partir disso, né? Eu acho que a gente tem que procurar encontrar um lugar para entrar no mercado de arte de maneira geral. E eu acho que os salões, eles são os melhores lugares para a gente entrar, e os salões, os programas de exposição. Porque quando você manda um portfólio, ninguém está vendo de onde você é, entende? Eu acho que é muito mais democrático. Então eu vejo que a gente ainda tem esse caminho, sabe? O que não é fácil, é extremamente competitivo. Mas porque as pessoas não têm noção o quão competitivo e estressante é a vida de um artista. Muito estresse, né? Eu vejo muito isso. O meu trabalho é no ateliê, mas a maioria do meu trabalho assim, hoje 50% do meu tempo é fazer projetos, é captação de recurso, é poder viabilizar o meu trabalho, é tentar fazer portfólio
portfólio, tem que estar com portfólio, com CV, é muita luta, sabe? Pra gente competir é super complicado de estar, né? Aham. Quando você vê, por exemplo, um PROAC, esse ano eu ganhei 2 PROACs. Parabéns. Obrigada. Você vê que tem 190 projetos para 10 lugares. Então, não é só a parte que a gente tem que trabalhar, a parte artística do nosso trabalho, a poética. É também aprender a fazer, escrever um projeto. E isso não é fácil. E também eu acho que isso é elitista, porque não é fácil escrever um bom projeto. Não é uma coisa. Sim, Eu não aprendi isso na faculdade. sim. Não É, foi algo que me veio assim, sabe, naturalmente. essa visão meio idílica que as pessoas de fora têm, que o artista só se diverte, que ele só faz coisas inspiradas, que ele só trabalha quando ele quer. É uma visão muito errônea, né, do que é o dia a dia de ateliê. Muito, muito errônea. Muito. Fizeram outra pergunta que eu achei muito boa. Durante esse seu processo de você se descobrir e até você ter coragem de falar para sua família e querer fazer as plásticas e tal, se você se sentia doida por dentro, assim. Não, Não, nunca. tá, Eu sempre fui muito. Eu sempre sabia muito bem onde eu ia chegar, assim. Eu sempre fui muito focada. tá. Eu sou ariana com ascendente em Sagitário. Então, uma coisa assim que bota na cabeça. Eu achava que os outros eram loucos. Eu falava, não, vocês são tudo louco. Ah, você não duvidava dessa sua voz interior que te falava para fazer artes plásticas? O contrário. Nunca. Maravilhoso. Nunca duvidei. Tá, E foi por nunca ter duvidado que eu sempre me joguei muito, né? Tentei entrar na École de Beaux-Arts, consegui, fiquei lá, voltei. Eu sempre fui muito. Eu sempre achei que esse era meu trabalho mesmo, porque eu gosto muito do meu trabalho. Assim, tá. não do meu trabalho, a pintura em si, eu gosto, mas estou falando do ato de trabalhar, do labor da arte, né? E essa coisa da gente achar que o lugar do ateliê ou de pensar, ou pintar só quando você está inspirada. Não, você tem que trabalhar todo dia. Então, assim, eu sempre tive muita disciplina. Eu sempre entendi que eu tinha que trabalhar mesmo, ter um labor mesmo, sabe? Então, tipo, acordar, ir pro ateliê, ficar no ateliê, sair do ateliê, fazer tudo certinho, criar uma empresa. Eu sempre tive essa cabeça, assim. E eu acho que essa disciplina foi o que me levou para os lugares, sabe? Com Porque eu sinto que os certeza. artistas se perdem muito na falta de disciplina. Porque você não tem um chefe, muitas vezes você não recebe dinheiro. Não é assim, fez uma obra, lá vai vender e vai receber. Não tem isso, não existe contra-cheque. A gente nunca sabe, o que vai acontecer, ou o que vai esperar. Então a gente trabalha muito assim, no vazio, a gente joga no vazio. Sim. Não é fácil, né? E então, mas a disciplina é uma coisa que traz um. Sempre para mim a disciplina foi uma maneira de eu chegar nos lugares onde eu queria. Sim. Porque todo Eu mundo vai tenho chegar, né? eu tenho uma sensação, não sei se você concorda, mas eu acho que só talento, sozinho, a pessoa ela pode até fazer uma ou outra coisa bacana, mas ela não tem uma carreira. Sim, Ela não tem consistência, constância, permanência, que são coisas muito importantes se você exatamente. pensa a médio e longo prazo, né? Com certeza. E muitos. Olha, meu primeiro galerista foi o Fábio Simino, né? Eu Tá. entrei na Zipper muito jovem, eu fiquei quase 9 anos trabalhando com a Zipper, é muito Quantos anos tempo. você tinha quando você entrou? Eu tinha 24, eu acho. Tá. Essa foi a pergunta recordista. Como entrar na primeira galeria? Essa foi a pergunta que mais apareceu. É que eu sei que Olha, não tem uma fórmula, né? não Mas tem uma fórmula, mas existe uma questão. Você tem que ter um bom portfólio, né? Então não adianta achar que vai sair da faculdade e vai entrar na galeria. Aconteceu comigo. Mas eu fiquei 9 anos na faculdade. Foram 9 anos de faculdade, né? Foram quase você 9 anos fez de artes faculdade de artes plásticas em plásticas. nove Eu fiz anos? 3 anos na FAP e 5 anos na École de Beaux-Arts. Caramba. E eu já saí com mestrado. Então, eu já saí com portfólio. Eu fiz toda uma exposição individual na École de Beaux-Arts, que é uma formação muito específica, muito boa. E eu Uhum. já saí com todo o portfólio. Eu já tinha feito programa de exposição do Marco, programa Salão do Marco, já tinha feito várias exposições, Salão de Piracicaba. Então, eu já tinha algumas exposições. E eu me lembro que na época era o Facebook, sabe?
Uhum. E eu tinha um monte de amigos em comum, assim. Na época, a Flávia Junqueira estava entrando na Zipper. O Fábio estava meio que fazendo, começando a Zipper. Tá. E eu pus as fotos das minhas obras, assim, no Facebook, do meu diploma, e eu pedi para ser amiga dele, sabe? Assim, ele viu, assim, pá, ele viu. E, e ele gostou do meu trabalho. Ele falou, quero conversar com você, tal. Voltei pro Brasil com tudo enrolado, eu não tinha vendido nenhuma. Eu já vendia trabalho na época, mas eu vendia eu mesma, indo de casa em casa, sabe assim? Tá, depois isso é uma outra pergunta que eu também achei Ah, boa. Mas vamos concluir essa da galeria. Porque tá vendo, gente, ela já falou várias dicas. Acho que investir na formação ai, foi uma ótima dica. E uma formação contínua, uma formação que não foi rápida. Ter um pouco de cara de pau, né? De dar mas, mostrar. sobretudo, na maneira com a qual eu coloquei a minha obra. Então, por exemplo, eu tinha um diploma lindo, com um monte de obra, tinha um monte de fotão, entendeu? Eu tinha um selo que era da École de Paris, então por isso que a formação é muito importante. A gente está falando disso, mas é uma coisa importante, porque na École eu aprendi a falar do meu trabalho, eu aprendi a defender o meu trabalho, eu aprendi que trabalhar era muito fundamental. Então, tipo, como é que eu ia fazer uma exposição individual? Porque você não pode entrar numa galeria se você ainda não sabe fazer uma exposição individual. Não é um processo que se aprende da noite para o dia. É um processo de produção, é um processo de calcular o tempo, é um processo de você ver os trabalhos. Uma obra, mais ou menos, dentro de uma exposição, acaba com a exposição. Você tem que realmente fazer obras muito boas, muito concisas, que uma vai falando com a outra. Então, assim, isso é muito importante. Também não adianta entrar numa galeria super cedo e aí aproveitar esse espaço da galeria e fazer uma exposição mais ou menos. Uhum, uhum. Né? É importante fazer uma exposição boa. A minha primeira exposição, eu fiquei muito feliz, porque foi um ano que eu expus. A primeira minha exposição na Zipper foi 2012. A exposição foi um sucesso, vendeu tudo super rápido. Que E uma das ótimo. obras foi para o Itamaraty. Eu ganhei o prêmio Itamaraty de Arte Contemporânea. Então também Uau. não adianta achar que entrou na galeria e acabou. Não, tem que continuar fazendo, gente. Fazer salão, continuar. E eu nunca fui uma pessoa que fui convidada por curador a fazer exposição. Eu nunca fui convidada para uma exposição por um curador. É verdade? É mesmo? Uau! É muito legal você falar isso, porque quem vê de fora, porque hoje em dia você é uma artista super consolidada, quem vê de fora acha, né? Acha, tipo, não tem noção do quão mão na massa você teve que ser, né? Não, eu nunca fui. Eu sempre fiz concurso. Todas as minhas exposições institucionais, a grande maioria delas é concurso, Aham. tá? Eu fui convidada uma vez para uma exposição no Tomiotaki, que chamava Os Primeiros Tá, 10 Anos. tá. Mas assim, logo depois que saiu aquele livro, Pintura Brasileira do Século XXI, sabe? Sei, Da sei, Cobogó, é. Logo depois eu fui sei. convidada, mas foi a única vez e era uma coletiva. Então, assim, tudo que eu faço foi feito através de edital. Uhum. Agora eu vou fazer uma exposição esse ano na Pinacoteca de Botucatu, foi para a AC. Vai ter uma outra exposição, que vai ser uma exposição de 10 anos de trabalho meu, no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que vai ser E depois a individual, gente vai falar mais sobre isso. PROAC. Então, assim, ó, Aham. É meio que um equilíbrio, né? É você conseguir equilibrar o seu criativo e produzir em paralelo com todo esse outro lado de colocar seu trabalho no mundo, né? E isso realmente demanda, mas eu acho muito legal, assim, para quem está começando, você contar isso. E acho que, daí respondendo a outra pergunta, né? Perguntaram, e se caso você não tivesse conseguido galeria, quais seriam suas estratégias? Eu acho que essas, né, que você acabou de falar. exatamente. Eu, assim, as minhas estratégias. Eu peguei um ano também muito diferente da arte, né? Eu entrei no mercado em 2012. A gente estava vivendo meio que um boom, assim, teve uma Sim, absorção muito grande de artistas. Não é o mesmo momento de hoje, né? não. Outra questão também em relação a essa questão digital, o que muda? Eu sou uma artista do mercado e está fazendo edital agora, eu posso investir nos meus editais. Então, por exemplo, eu vou atrás de parcerias, então eu pago a curadora para fazer comigo o projeto, eu pago o arte educador para fazer o projeto, eu pago a produtora, Uhum. porque não é tão caro assim. Então, por exemplo, no meu caso, dentro da planilha de custo do meu projeto, um PROAC, eu coloco, por exemplo, 5 mil para alguém que vai fazer produção. Eu adianto 500 e aí se a gente ganhar. Então, eu já tenho como.
investir nisso. Mas eu também queria te falar, Júlia, que eu sempre entendi o trabalho de arte, sobretudo com o artista que está no mercado, como um trabalho a três, que vai funcionar artista, mercado, instituição. Muitas exposições que eu fiz, eu paguei toda a minha exposição, entendeu? Tipo, o Museu de Arte de Goiânia, eu botei as minhas obras na Montana, que é a minha caminhonete da minha empresa, né, do ateliê, coloquei na Montana e levei sozinha, eu e meu marido dirigindo e montamos a exposição no museu. Então, assim, não é uma coisa dada. Por quê? Porque eu não posso pegar o dinheiro que eu recebo da galeria e não reinvestir no institucional. Porque o institucional, ele vai me dar, não é só trazer o meu trabalho para um outro lugar, mas ele vai fazer com que o público, a minha troca com o público seja outra. Essa troca é muito importante. Né? Não é só as pessoas que podem pagar o meu trabalho, que podem ver. As pessoas podem ver porque, pô, eu já tô ali num lugar de privilégio, entendeu? Numa galeria, nos Jardins, em São Paulo. Fazer uma exposição no Museu de Arte de Goiânia, que vai me custar R$ 1.500, que é uma coisa que eu sou capaz de vender na galeria, e meus galeristas nunca me ajudaram com exposição. Caramba! E eu fiz questão de nunca receber antecipado de galerista, porque ele entra como sócio do seu trabalho. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, quando eu quis sair da Zipper, né? Eu saí da Zipper porque eu quis. Eu não tinha nenhum rabo preso. Então, eu pude simplesmente, olha, foi legal, foi bacana, tchau, fui. E me escolhi, né? Recebi o convite da Lume e fui para uma outra galeria. Mas, então, eu sempre entendi que eu tinha que pegar um dinheiro, guardar e conseguir investir no meu trabalho, porque eu acreditava que todos os públicos podiam ver meu trabalho. E não reduzir assim, né? Porque tem artista que foca muito em entrar em galeria, tem artista que foca muito no institucional, é você pulverizar um pouco, porque todas essas coisas são importantes, né? Todas são. Uma coisa alimenta a outra. Se eu falo que o artista tem que ser um pilar, ter 3 pilares. O ateliê, que é a produção, o institucional e o comercial. Muitas vezes isso se mistura, tá? Sobretudo o institucional com o comercial. Existe essa questão. Sim. Mas, em geral, através dos editais, a gente consegue fazer isso bem. Sobretudo um artista como eu, que tem uma pintura extremamente ornamental e decorativa, e isso já é um preconceito dentro do mundo da arte. Falar, essa pintura vende, ela não vai estar na instituição. É muito mais difícil colocar uma pintura decorativa como Te incomoda quando falam que é decorativo? Não, imagina. É a história do Picasso no banheiro. Uma vez eu fui para um apartamento em Paris e tinha um Picasso no banheiro, entendeu? Imagina, decorativo é qualquer coisa. No meu diploma decora perguntaram, e se a pessoa estiver querer comprar o teu quadro para combinar com o sofá? Eu falar, é ótimo. Ela tem todo que combina com o sofá, fica maravilhoso. Eu acho que isso não tem nada a ver. Tá. Nada a ver. Tá. Então... Lembrando que decorativo e ornamental também é conceito. O quê? Não entendi. Decorativo e ornamental também é conceito. Sim. Tá. Bom, a gente está indo super bem, já respondeu várias perguntas interessantes e é muito legal o pessoal saber dos seus bastidores, porque realmente ninguém tem como saber, né, como são os bastidores de cada um. A outra pergunta era justamente o que fazer quando ainda não se tem uma galeria, como que você fazia para vender, como você começou a vender antes de ter galeria? Foi uma história louca, porque eu trabalhava num restaurante em Paris e eu odiava trabalhar no restaurante em Paris. E eu tinha uma bolsa. E aí eu trabalhava no restaurante, cortava tomate e tal, servia mesa. Eu, a Renata Har, também ela vai lembrar. E aí que eu não queria mais trabalhar lá naquele restaurante. Tá. E eu comecei a fazer várias obras. E eu falei, pô, as pessoas, os amigos dos meus pais, falando, ai, que linda essa tela. Por que você não? Eu falei, vou pro Brasil, vou levar tudo enrolado, num tubo bem grande. Levei umas 8 telas que eu tinha produzido naquele ano inteiro. Eu acho que era 2008. Você já fazia grandes escalas? Já fazia grandes escalas e aquarelas. E aí levei e trouxe pá. E aí cheguei no Brasil e não tinha WhatsApp na época, tá? Não tinha nada. Eu fiz um PDF com tudo que eu tinha disponível. E vários preços. E, gente, era assim, uma tela, um e-mail por e-mail, R$3.000.
Eu acho, mas aqui na época, entendeu? Eu vendi uma tela de 2,5 metros por R$ 8.000. Essa Logo no tela hoje comecinho. tá no livro arte Brasileira, a pintura brasileira do século XXI. Tá. Então, na época, eu saí vendendo as coisas. Aí eu pegava o carro, ia para os lugares, ia para casa das madame, desenrolava as telas no chão, entendeu? Negociava, levei cano, levei cheque falso. Tô rindo, mas não tem a menor graça. Não tem Eu a fiquei menor graça. nervosíssima. Eu levei 3 cheques Desesperador. falsos da mesma pessoa. O cheque era falso, era roubado. Nunca mais ouvi minha obra. Então, assim, levei muito. Passei 2 anos vendendo, mas eu não precisei mais trabalhar no restaurante. Porque eu saía com o dinheiro aqui do Brasil, aí eu falava, pô, chegava lá na França, eu peguei todo o tempo que eu tinha e comprei mais material e usava o tempo para pintar. Então, eu pagava Sim. lá o aluguel da casa que eu morava, pagava o meu material e não precisava mais trabalhar no restaurante. Então, para mim, fechou. Aí eu consegui fazer um mestrado bem feito, porque aí os meus 2 anos eu trabalhei assim. Então, o meu mestrado foi só dedicado à pintura. Mas no começo foi assim, eu voltava pro Brasil, pegava o rolo, pegava o carro, viajei para Araçatuba vendendo tela. Você Viajei, mostrava ao vivo, tipo assim, eu ia passava ao e vivo. mostrava. Eu rodava 400 quilômetros para vender tela. Porque nessa Uma época vez nem eu fui tinha entregar uma tela Instagram. no Rio de Janeiro. E assim eu fiz. Passava as férias inteiras vendendo tela. Que demais. Então, assim, foi uma saída para mim, sabe? Sei. E fez diferença pra você do tipo, caramba, tô vendendo, tô ganhando dinheiro com isso, vamos que vamos? Ou isso não fez tanta diferença? Não, porque eu sabia que eu ia me virar. Agora fez diferença pro meu pai, que começou a olhar meu trabalho como trabalho. Que antes ele falava, Entendi. cara, você fala que tá pintando, mas não. Você tem trabalho, Renata? Isso não é trabalho. Então, meu pai demorou, meu pai, eu falo, minha família demorou muito para entender que o meu trabalho era um trabalho. E que eu não Uhum. estava ali, tipo, meu pai foi super. Eu entrei no. Eu tenho que carregar o telefone, esqueci de carregar, não tá funcionando esse carregador. Quer pegar? Eu entrei na Ecole, eu ganhei bolsa, eu entrei em concurso super difícil. Meu pai foi contra. Ai, que difícil. Ele falou, gente, mas como assim essa história dessa garota tá indo longe demais? Como assim Paris, mas se fosse Estados Unidos? Foi assim. Então, assim, muita gente aqui do interior, eu sou de uma cidade muito pequena, né? Um setor agrícola, um setor muito tradicional. Então, eu falava, gente, mas essa Renata, o que ela acha? Tá lá, morando em Paris, fazendo artes plásticas, sei lá. Tá Arrumou um doida. marido francês, né? Arrumei, mas não foi por causa disso. Mas, assim, mas tinha, as pessoas realmente não tinham esse lugar, assim, e foi complicado. Então, foi mais importante para minha família entender que eu poderia monetarizar o meu trabalho. Do que E para mim entendi. acabou sendo importante, porque eu consegui um pouco de respeito, né? Coisa que eu não tinha muito na minha família. Sei. Entendi. Peraí, eu vou pegar o carregador rapidinho. Tá. Achei que esse aqui tava funcionando. Eu vou vendo aqui se tem mais pergunta enquanto isso. Tá explicado, não tá conectado. Tá. Tempo de Flora que a Glízia escreveu. Me identifiquei. Muitas pessoas têm uma trajetória que não é tão simples assim, né? Exatamente. E a família, é difícil para a família entender, sabe, a arte. Ainda mais quando a pessoa vem de uma família mais tradicional. Que, assim, para minha família, a única profissão que era efetiva era advocacia, marketing e propaganda, por exemplo, já acharam bastante ousado. Sei, eram só coisas ultra tradicionais, né? Exatamente. São coisas ultra tradicionais. Porque também educação é investimento, né, para muitas famílias. Então, Sim. era difícil, por exemplo, para os meus pais não entenderem como assim eles vão investir em uma pessoa que está fazendo artes plásticas, porque vem uma ideia na cabeça de muita gente que não entende o mundo da arte, de que para ser artista você pode ser autodidata, você não tem que aprender, você não tem que cursar. Tem muito esse discurso, né? Mas tem artistas que também têm esse discurso. É possível, mas é mais difícil você ser autodidata. Sobretudo porque se você não conhece a história da arte,
como é que você vai conseguir fazer? Todo o trabalho de arte está em relação à história da arte. É uma coisa que é difícil de gente se... Ainda mais fazer pintura, né? É difícil desassociar, né? Eu acho bem difícil. É um discurso do qual eu acho essa coisa de ser autodidata, de não ter conhecimento em história da arte, eu acho isso muito errado, assim. Eu acho que essa é uma postura que não é legal, porque também a gente está numa classe de trabalhadores que a gente vem brigando cada vez mais para tornar a nossa profissão uma profissão como todas as outras, porque assim, nós não temos um regime fiscal específico para o trabalhador da arte, para o artista, né? Então, todas essas coisas vai fazendo com que a gente fique um pouco desassistido em todos os sentidos. Então, eu sou super a favor da formação acadêmica, do estudo, eu acho isso super importante mesmo, assim, para a nossa profissão começar a ser regulamentada e de uma maneira mais, não sei, assim, é complexo. Eu entendo o que você quer dizer. É ser vista com mais seriedade, de alguma forma, né? Exatamente. Eu acho que falta um pouco. Aqui na minha casa faltou total, sabe, Julia? Minha família realmente demorou muito. E até hoje, tá? Até hoje, eu ainda tenho tio que olha para mim e fala assim: quando é que você vai me dar uma tela? Não acredito. Sim, é muito louco, porque às vezes a pessoa tem uma fábrica de portas, chega aí, como é que você vai trocar as portas aqui da minha casa? Não entendi essa. As pessoas não veem a produção artística como uma produção como qualquer outra. Tipo, esse meu tio tem uma fábrica de porta, ele vive me pedindo uma tela de presente para decorar a casa dele. Eu vou pra lá e ele, e você? Você não quer trocar as portas aqui da minha casa? Ah, entendi. Então as pessoas não entendem que o nosso trabalho, ele é um trabalho como qualquer outro. Você paga imposto, você tem custo. Claro. É difícil. Mas aí você passa o contato da sua galeria e beijo no ombro, né? Pressentiu. Mas aí acha caro. Ai, que ótimo, porque daí também é um jeito dele entender o quanto seu trabalho vale, né, no mundo. Que ótimo. Mas são muitas questões, assim. Eu acho que as faculdades abordam muito pouco. Pelo menos na minha época, abordava muito pouco esse lado mais empresarial da vida de um artista. Muito pouco. Esse lado prático, né? Eu dou acompanhamento para artista e eu dou acompanhamento não de técnica, mas acompanhamento de carreira mesmo. Sim. E é isso, assim, é um Deus dará, tipo... Deus dará. Ninguém fala nada, ninguém explica nada, as regras não são claras, né? Ainda tem isso, as regras não são muito claras. Mas que bom, é por isso que a gente faz esse tipo de live, para responder esse monte de pergunta e para ajudar nesse caminho, né? Para também... Pois é, porque... né? Mas também, Júlia, sabe o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. As galerias também, muitas vezes, elas ganham com o fato dos artistas não saberem se organizar, tá? Então, tem todo um trabalho que ainda é muito precarizado. Então, o artista não sabe quando ele tem que ser uma empresa, quando ele não tem, quando ele está passando nota, quando não está... não, porque quando você começa a entender isso, você vai ter o quê? O nome dos seus clientes na sua mão. Isso é uma informação muito importante. É muito bom para algumas galerias que os artistas fiquem ignorantes desse lugar. Entendeu? Então, quando você começa a fazer o trabalho, fica mais estruturado, você começa a emitir nota, quer dizer, sair, né? Virar o artista.com, porque o artista.limitada, todo mundo tem que ser um pouco empresa, né, na vida. E aí você começa a perceber que já você tem... Não dá mais pra galeria te passar a perna, ou fazer um negócio ali, ou te dar um... Entendeu? Não dá, porque aí todo mundo tá amarrado. Faz sentido? Sim, entendo totalmente. De profissionalizar? Então eu também acho que a gente vem de um mercado que vem se profissionalizando cada vez mais. Eu trabalho com uma galeria, Lume, por exemplo, que a planilha de vendas ela é aberta para mim e para todo mundo. E deve ser, tipo, editável na hora, né? Exatamente. Eu não ligo lá e pergunto, ai, meu galera, você vendeu para quem? Não, eu entro ali na hora e eu sei onde tá, com quem tá, por quanto foi, se teve desconto e quando que vai ser pago. E eu sei que eu tenho que emitir a nota. E essa ideia vem mudando porque os galeristas mais jovens já entendem que não dá mais para ficar assim. Gente, a Lava Jato pegou a galeria agora. Ia chegar no meio de artistas. Assim, como é que você não dá nota?
Claro. Então, eu acho que essa profissionalização, ela também está vindo para os artistas. Então, a gente está percebendo que se a gente quer crescer na carreira de artista, a gente tem que se profissionalizar e começar a procurar trabalhar com galeristas. Não é qualquer galerista, gente. É galeristas que estão fazendo as coisas certas. É, de confiança, né? Galeristas que trabalham dessa maneira. Sim, sim. Uma pergunta minha agora, que eu ainda não fiz. Eu queria saber se sempre ficou claro para você que era pintura ou se você explorou outras linguagens. Então, para mim, o meu trabalho tem várias linguagens, né? Não sei se você viu, mas eu tenho instalações participativas, tenho trabalhos. Tem vários trabalhos que não são só pintura, tem fotografia, já fiz performance. Tem várias linguagens, mas eu costumo dizer que o pensamento do meu trabalho é pictórico. Tá. Né? Então, não importa o que eu vou trabalhar, eu vou estar sempre falando de pintura. Então, para mim, isso é muito importante. Então, por exemplo, a Casa Pintura, que é uma instalação que eu tenho, que eu vou colocar na Pinacoteca, que eu vou refazer, ela é uma pintura que a pessoa pode entrar. Eu gosto muito da ideia de pintura expandida. Então, meu pensamento sempre foi a pintura, porque eu entrei na arte por essa porta. Eu sempre gostei de pintar, desenhar, eu tenho uma facilidade muito grande com cor. Uhum. Eu acho que mais do que a pintura, sobretudo a cor. Assim, a cor é uma maneira que eu vejo isso. E sabe uma coisa super interessante, Júlia? Eu vejo cor nas pessoas. Ai, que lindo! Eu tenho uma sinestesia desde criança, então eu consigo enxergar a cor que a pessoa é. Uau, tipo a cor da aura da pessoa, assim, como As se pessoas fosse... já me falaram que isso chama aura, que tem gente que faz leitura de aura, mas para mim sempre eu vi isso, sabe? Eu às vezes entendo quando uma pessoa vai se dar bem com a outra, porque eu entendo se a cor é complementar delas, sabe a loucura dessa? Uau, Eu às você vezes chamo os pensa assim. amigos em casa, assim, chamava, na pandemia não chama mais, mas chamava os amigos em casa e falava, nossa, essa composição vai ficar linda, vou chamar essas pessoas. Uau. E eu acho que as minhas pinturas eu procuro um pouco isso, sabe? Por isso que elas são grandes, elas meio que a cor delas abraça, assim, sabe? As pessoas, tá? Assim, uma coisa que eu busco, né? E ela muda a energia do ambiente, um pouco como as obras da Beatriz Milhazes, ela tem esse impacto também. Que a Beatriz Milhazes é minha mestra, né? Eu sou fã de carteirinha, né? Aliás, está tendo exposição dela no MASP e no Itaú Cultural aqui. Fica a dica para quem eu vou. não conhece o trabalho dela. Outra pergunta tem a ver com isso também, eu vou puxando os ganchos. Perguntaram se você acha que é possível viver longe dos grandes centros e estar a par do que está acontecendo e por que você escolheu continuar não morando num grande centro. Eu acho que é possível, sim, mas eu acho difícil. Eu tenho um apartamento em São Paulo. Ah, tá. Então, assim, eu tenho um pé lá, então eu vou quando eu quiser. Agora é momento de pandemia, eu vou menos. E eu escolhi porque eu tenho filhos. E então, além de artista, eu também sou mãe. Então, eu acho fundamental eu ter perto de mim a possibilidade de estar junto com as minhas filhas, de poder realizar o meu trabalho também criando minhas filhas. Assim, eu acho muito difícil morar em São Paulo e ter filhos e manter uma rotina de ateliê. Eu acho que essas questões são bem complicadas. E eu não gosto muito do ambiente urbano, assim, durante muito tempo, sabe? Eu realmente gosto da natureza. Eu morei em Ubatuba, morei aqui. Mas eu te digo, né? Eu não posso ser... Eu tenho um apartamento em São Paulo, que facilita todo o meu esquema. Porque eu pego um carro, dirijo 3 horas e tô nos Jardins, na capital. Tô ali na galeria. Eu acho que não dá pra gente se desvencilhar dos grandes completamente, centros. Né? Não, porque é lá que está o mercado, é lá que não tá as grandes exposições, e isso é normal. Embora eu esteja fazendo exposições no interior, né? Botei em Botucatu, em Sorocaba, é uma maneira de descentralizar. Eu acho que a gente já está descentralizando as coisas, mas ainda assim, os colecionadores, o colecionismo está em São Paulo. Sim, e a própria pandemia, né? Porque as feiras estão todas online agora, tá uma coisa mais acessível, tá com os preços, né? As coisas estão mudando mesmo. Mas dá sim. Eu acho que dá e eu acho que o mercado, ele quer cada vez mais artistas que tragam coisas diferentes, entendeu? Que não sejam só daqueles mesmos lugares. Eu acho que, inclusive, isso é uma tendência no mercado de ter um pouco mais de diversidade regional, assim, também. Eu acho isso fundamental. Concordo. E acho até mais interessante.
concordo. É, porque antigamente ficava muito centralizado, né? Rio, São Paulo, às vezes BH, mas ficava muito centralizado mesmo. Muito. E a gente E já que entende que você o mercado falou, tá lá mesmo. é, já que você falou das suas filhas, como é que foi assim o impacto da maternidade nas suas obras, na sua rotina? É um pouco também o tema central dessa live, né? Falar um pouco sobre isso, como conciliar, enfim. As minhas filhas, a minha filha mais velha nasceu em 2015. E foi um impacto muito grande porque com a minha filha nasceu uma mulher militante feminista, né? Então já Olha, foi o começo a dificuldade do parto, as questões das violências obstétricas, sabe? Assim, já veio tudo isso muito intensamente para mim. Eu não tive isso, eu tive parto domiciliar, mas foi uma história para chegar no parto domiciliar. E eu me atentei o quão era difícil ser artista e mãe, né? O quão, por exemplo, eu cheguei aí na Arte Rio com um bebê no colo. Então, assim, muitas das coisas da arte acontecem em vernissagens, nos bares. É inegável falar isso, né? O mundo, à noite, assim, os encontros galeristas, artistas, curadores, papá, acontecem nesses ambientes que não são ambientes para criança, né? nem um Então, isso pouco. isola um pouco a mãe desses ambientes. Você chega na vernissagem com a criança, aí todo mundo só olha a Todo criança, mundo e aí todo bebendo, mundo olha tipo, pra criança. Então, assim, aí todo mundo vai sair tomar uma cerveja, vai o colega artista, o colega curador, aí você vai estar com a criança. Não vai, entendeu? Não vai. Então, é lógico que isso é super difícil. Eu tive um galerista que o curador, a colecionadora foi na SPArt e perguntou do meu trabalho, o galerista falou, e agora ela é mãe. que Isso não horror! acontece com homem. Que horror! Como assim agora ela é mãe? Falou isso. Aí a colecionadora, que era minha amiga, falou que você era mãe. E eu Como tava se com isso duas tivesse telas enterrado o seu prontas. trabalho? Hã? Como se isso tivesse enterrado o seu trabalho, tipo isso? Mas as pessoas pensam um pouco assim, né? Que isso vai atrasar a tua carreira. Eu cheguei a ouvir na faculdade que se eu quisesse ser uma artista reconhecida, eu não poderia ser mãe. E isso Que é real, horror! isso acontece com várias artistas mulheres. Se você notar a carreira de artistas mulheres que não são mães, elas são muito mais. É muito mais fácil, porque você realmente pode pegar uma residência artística na Europa, você vai. Agora, vai encontrar uma residência artística que dá para você levar 2 filhos, o cachorro, a criança, não vai, né? É raro. E Mas vai eu encontrar acho uma que mãe que tem disponibilidade para fazer residência artística. sim, mas eu acho que é importante justamente a gente ir contra esse inconsciente coletivo e que pega não só as mulheres artistas, pega as mulheres em quase todas as profissões, né? Todas! Então, assim, com a arte não seria diferente, né? Então, assim, é uma geral. Mas é que o que acontece também com a arte, eu acho que eu preciso dizer isso, que não foi o meu caso, mas o que eu vi as mulheres artistas do meu lado sofrerem, é o seguinte, o trabalho de arte nem sempre é um trabalho remunerado, né? É um trabalho que você vai ganhar dinheiro para fazer, ou você vai vender, ou você vai ter certeza. Quando o bebê vem, a criança vem, numa família, geralmente o trabalho do parceiro é o trabalho que traz o dinheiro. Então, quem que tem que deixar o seu próprio trabalho de lado é a mulher. Porque é o seu trabalho que não traz dinheiro. Então, como não traz dinheiro, você tem que cuidar da criança. Aí o parceiro trabalha. E se você cuida da criança o tempo inteiro, você não produz obra de arte. Então, eu percebi carreira de várias amigas minhas, que eram excelentes artistas, mas não tinham inserção no mercado como eu tinha, não conseguissem sustentar porque não tinham essa base. Então, elas tinham que parar de trabalhar para que o parceiro possa trabalhar e trazer o dinheiro. Então, isso assim, eu vi muito isso, sabe, Júlia? Isso aí foi uma coisa assim que eu fiquei muito passada. A minha grande sorte é que eu nunca deixei efetivamente de produzir e vender, né? Sempre eu tive um ano muito difícil que eu não vendi obra nenhuma, mas isso acho que foi geral. E depois eu comecei a vender de novo. Então, eu não Mas que precisei, foi contratei justo uma na sua babá. época do Terceirizei. puerpério ou foi outra época? Esse ano que você não vendeu foi tipo o seu puerpério ou não? Foi, propério. Foi. Mas foi uma crise bizarra que o Brasil estava vivendo também, né? Ah, Foi tá. 2016, mais ou menos. Foi bem, o mercado de arte estava bem ruim. Uhum.
E assim, o que eu fiz? Eu tinha dinheiro eu vendia e contratava uma babá para poder, eu terceirizei, né? Então, para outra mulher, que também dá para se discutir muito a partir disso, mas o fato é, eu não vi muitas amigas artistas minhas com essa mesma possibilidade. Claro. E aí, você passar 2 anos sem trabalhar, ou 1 ano sem trabalhar, eu vou te dizer. Faz diferença, né? Você pegar o fio da meada e, assim, o mercado te esquece. Né? O mercado de arte é muito competitivo. Você sai, entra um logo, entendeu? Assim. Uhum. A gente fica muito triste, às vezes, com galeria que fecha. E você vê um monte de colega aí no mercado, entendeu? Que é bom artista, que você sabe que batalhou para ter um lugar no mercado, e a galeria fechou os artistas ali, ó. É difícil. Né? Sabe que tem muito trabalho aí que vai ter que ser empenhado para conseguir se recolocar. Porque a gente é sócio também um pouco das galerias, né? Mas é legal você falar isso também, né? Porque senão as pessoas podem idealizar, né? Que você conseguiu ficar com as meninas o tempo todo e produzir, e isso não foi uma questão para você. Tá aí, gente. Não é fácil Não para tem ninguém. idealização. Não tem idealização, assim. E aí eu tive uma questão que a minha segunda filha nasceu com deficiência. Aí foi realmente um ano que eu não trabalhei. Então, assim, não é fácil, sabe? Mas é um trabalho que exige disciplina, né? Então, mesmo quando ali, aquele momento, às vezes tem que trabalhar menos, mas eu nunca fiquei uma semana inteira sem ir para o meu ateliê, por exemplo. Mesmo com o bebê pequeno, eu arrumava aquela horinha, sabe? Putz, vou dar aquela continuidade para aquela tela que eu parei. Na época que eu ganhei minhas filhas no puerpério, eu parei um pouco com a parte institucional, porque eu não estava dando conta. Eu precisava vender, eu precisava produzir para galeria, para feira, e aí eu dei uma parada. Mas como eu acho que puerpério é uma coisa que potencializa o poder da mulher, eu já voltei fazendo PROAC. Danada! Então eu falei, opa, agora já é porque você aprende a delegar. Antes eu fazia tudo no projeto, achava que eu ia fazer tudo. Aí eu virei mãe, aprendi a delegar e fiz o que? Não vou fazer não. Chamar a curadora para escrever meu projeto, chamar não sei o que para fazer a correção de conta, prestar, comecei a delegar. Né? Aí você começa a ver as coisas assim, né? Porque a maternidade, nossa, pá. É fazer 3 aquela coisas ao coisa mesmo tempo. mulher-polvo, né? Que consegue ir abarcando as coisas. Mas em Exatamente. termos de impacto visual, você sentiu que mudou muito assim o seu trabalho depois das meninas? Eu já não sei, assim, se mudou. Eu acho que meu trabalho, ele vem mudando, né? Ele vem mudando e vem agregando várias coisas. Mas, assim, efetivamente, dentro da minha poética, com certeza em algum lugar, sim. Eu ainda não consigo visualizar. Mas eu já tenho, assim, minhas obras, elas são muito construtivas, sabe? Então, eu já tenho uma maneira de fazer, assim. Eu já tenho vários tipos de movimentos e ações e vontades e intenções de pintura que já são bem característicos do meu trabalho, né? Então eu vou trazendo isso. O que eu acho, sobretudo, que muda meu trabalho é a luz. Então, por exemplo, eu estou morando no interior agora, né? Aqui no interior, os meus trabalhos começaram a ter um tom terroso que não tinha antes, né? Que é um trabalho todo diferente, né? Que eu acho que é um trabalho que vem desse céu rajado do oeste paulista. Então o céu fica vermelho, verde, é uma loucura esse céu, assim, o céu mais lindo que eu conheço. E aí eu trouxe isso para o meu trabalho. Então, os ferrosos, os terrosos, os ocres, que são cores que eu não trazia para minha paleta e que hoje elas chegaram na minha paleta e que eu estou aprendendo a trabalhar de uma outra maneira. Então, o que me influencia, sobretudo, é luz. Eu sou muito sensível à luz. Então, quando eu olho a luz assim, eu já coloco no meu trabalho. Né? Então, eu acho que isso é mais essa é a minha antena, assim. E nesse sentido, tá morando onde você tá deve contribuir muito positivamente, né, para o seu trabalho, porque é um escândalo Eu de cor, passeio né? no jardim, aí eu vejo as sementes, eu vejo as folhas, aí eu coleto sementes e folhas. Aí chego no meu ateliê, eu analiso, eu faço uma obra, porque eu me maravilhei com uma flor. Eu falo, gente, eu quero fazer uma obra que vai falar dessa árvore, dessa flor e disso. E aí, qual é o meu trabalho? É traduzir, né, essa imagem que eu vejo para minha linguagem pictórica. Uhum.
né? E isso é uma coisa que me inspira muito. Então, eu sou essa pessoa que anda no jardim durante o dia, sabe? Para buscar informação, para buscar o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Uhum. Então, isso me inspira Artista bastante. coletora também, né? Eu adoro esse termo. É, Artista exatamente, sou coletora. totalmente coletora. Meu ateliê tem de tudo, assim. Eu adoro esse termo. Bom, então, avançando o nosso papo, você quer falar sobre a sua exposição de 10 anos? Agora não dá nem mais para falar que você é jovem artista, né? Tipo, agora você está numa outra etapa, assim. Tô no meio de carreira, né? Aquele limbo que todo artista tem medo, né? Porque quando você é jovem artista, você é novidade, né? Aposta no momento. Aí Vende. artista velho também é bom, porque você tá para morrer, né? Alguém vai investir em você. Agora, o meio de carreira. É desafiador mesmo, porque é um lugar de maturidade, mas que ao mesmo tempo essa coisa do artista não se colocar naquela zona de conforto de não ficar se repetindo, né? Não, meio de carreira é um lugar muito difícil. Essa exposição no Max, ela não tem data. Por quê? Porque a gente vive uma pandemia. Mas eu acho que ela acontece no fim do ano, no começo de 22. E ela vai ter curadoria da Paula Borg, que Que além de legal, ser uma curadora que eu amo, ela foi a primeira pessoa que fez uma exposição minha aqui no Brasil. que legal, que legal. Para quem não sabe, a Renata vai fazer uma exposição retrospectiva de 10 anos de carreira e, e é um marco, né? Não tem como falar que não é. 10 anos de carreira, 10 anos de formada no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que é um museuzão maravilhosão, com um acervo incrível. E eu tô bem animada. Essa exposição vai ter um programa educativo bem legal, que vai poder fazer um download das coisas no site do museu. É uma exposição que vai ter instalação. Olha, eu tô bem contente com essa exposição. E vou fazer uma exposição na Pinacoteca de Botucatu, né? A Pinacoteca de Botucatu, gente, ela abriu e fechou. Ela era um antigo fórum da cidade, então é um prédio maravilhoso. A Pinacoteca de Botucatu, ela é um braço da Pinacoteca de São Paulo, no interior, então ela tem Que uma legal. sede que foi para lá. E aí, no ano que reformaram, fechou, veio a pandemia, fechou. Então, ela teve muito pouca exposição, assim, só teve umas exposições das esculturas do Rodin e umas telas de... Entendeu? Eles não tiveram tempo, né, de fazer a programação. E eu ganhei o prêmio Trajetórias do PROAC, né, que teve a lei Aldir Blanc do PROAC Expresso. E eu vou fazer uma exposição nas salas não é no acervo permanente, no acervo tem salas de exposições, me ajuda? Temporária. Temporárias. E aí vai ser uma exposição tem uma parte da Pinacoteca que tem pé direito duplo e que vai uma instalação minha, que vai ser a Casa Ateliê também, que vai ser bem legal, tô bem animada. E eu falei que agora sim, eu saio de Pau Sul, aí eu passo em Botucatu, depois é Sorocaba, tudo na Castelo Branco, aí quem sabe essa exposição chega em São Paulo. Quem sabe na Pinacoteca de São Paulo? Por que não? Já pensou? Uau! Ai, ai, não, vai ser muito Pega legal. Castelo Branco, chega lá em São Paulo. Linha reta, linha reta. Eu nunca fiz uma exposição institucional em São Paulo. Já expus Não, já fiz no MAB FAAP, do centro da cidade. Já fiz duas vezes. Isso da sua exposição de 10 anos, eu acho que conecta com uma outra coisa interessante que eu achei que perguntaram no box. Quais são suas principais aspirações, assim, coisas que você ainda quer realizar? Eu quero realizar uma exposição institucional em São Paulo, de grande público. Uma exposição... Entrar para um acervo de um museu importante, tipo Pinacoteca, tipo MASP, isso assim, eu quero muito, muito realizar. Quero realizar muito uma exposição em Paris, uma individual em Paris, porque eu tenho muita vontade eu tenho muitos amigos lá, que eu me formei com eles, e os meus amigos agora estão inseridos no mercado, porque eu entrei cedo. Aqui o mercado brasileiro, ele absorve o artista muito jovem, né? O mercado europeu demora para absorver o artista. Então, meus amigos estão entrando agora nas galerias, sabe? Lá na França. Uhum.
Então, eu tenho muita vontade de fazer uma exposição com os meus amigos de lá, né? Porque a gente se formou junto e tem pintores maravilhosos que estão bombando. E eu tenho muita vontade de fazer essa exposição junto. Então, eu tenho muita coisa para realizar na minha carreira e pintar muito. Assim, eu acho que as minhas melhores pinturas estão por vir, sabe? Eu acho que as minhas pinturas mais interessantes, as minhas instalações mais interessantes estão por vir. Então, eu quero poder continuar fazendo meu trabalho. E entrando em uma segunda. Você busca uma representação fora também? Uma representação de galeria fora também? Olha, eu acho que isso seria bem legal, mas eu acho que isso tem que ser muito pensado, porque no momento eu não dou conta da demanda da minha galeria. Das duas que você já tem, né? Eu não dou conta, assim, tipo, é difícil para mim, sabe? Eu acho que teria que ser alguma coisa casado com a minha galeria daqui, para que todo mundo combinasse. Sabe? Tá. Porque é difícil, eu tenho bastante demanda de obras. Esse ano aumentou muito, esse ano foi um ano muito bom para o mercado de arte de maneira geral. E eu não sei, eu tive uma época sem vender, e aí hoje, de repente, as pessoas estão querendo obras coloridas, obras alegres, e tá acontecendo com o meu trabalho de ter uma demanda. Eu não teria como agora suprir isso. Porque eu demoro para fazer uma tela, entende? Eu não vou ficar fazendo você tela tem só para vender. Você gostaria de ter assistentes? Olha, eu posso até, já tive, mas não tem muitas coisas nas minhas telas que os assistentes possam fazer que não seja eu. Não é uma pintura, por exemplo, hiperrealista, que a gente vai lá e projeta alguma coisa, a pessoa pode ficar pintando, eu vou lá, dou uns toques. Uhum. Tem gesto, tem respiração. Então, por exemplo, cada pincelada minha é uma concentração, é uma respiração, tem intenção, tem o acaso. Como é que eu ia falar para uma pessoa fazer isso no meu lugar? E eu não quero. Eu tenho capacidade de fazer mais ou menos 11 obras por ano, assim, 12. Eu não tenho como fazer mais. Bastante. Eu já acho muito. Bastante, né? Caramba. Mas o mercado, às vezes, muito aquecido, ele demanda de você muito. E ainda mais porque as pessoas querem ter opções, né? Quer ter essa artista mais 3 telas, assim, diferentes. Então, hoje eu já não tenho como... Tem que ser uma coisa casada, sabe? Tem que ser uma... O que eu gostaria é que a minha galeria se internacionalizasse. Fizesse parcerias com galerias fora do Brasil. Que eu acho que é uma tendência. Também. Eu acho porque aí já vem de uma relação de confiança, né? Você já conhece, já tem uma relação de confiança, aquilo já funciona e aí você vai... Inclusive, Júlia, para logística, enviar trabalho, emitir a nota de exportação. Então, assim, não dá para a gente querer fazer tudo, sabe? Eu acho que, nesse caso, as galerias têm que também trabalhar nesse sentido, sabe? Para poder organizar toda a demanda, tanto interna quanto externa. Então, hoje eu já veria isso tudo com uma possibilidade de fazer junto com a minha galeria. Mas uma coisa que a minha galeria, a gente sonha, por exemplo, é fazer um solo na Arte Base, lá em Miami. Então, acho que isso já seria um começo, sabe? Eu achei super legal que sempre que perguntam, né, para você no Stories, você sempre responde, gente, venda é tudo com a minha galeria, assim, você realmente repassa o assunto, né? Repasso, totalmente. Eu acho que tanto é um lugar de confiança do artista para com a galeria, mas da galeria para com o artista, né? Você tem que confiar no trabalho da galeria. Porque assim, não dá pra gente fazer tudo. Você fala assim, pô, você tá achando que você tá ganhando menos nessa relação? Arruma esse preço. Até porque não é você que dá o preço do seu trabalho, é o mercado que dá o preço do seu trabalho. Não é, a galeria não vai poder achar que ela vai encontrar um valor pro seu trabalho. Quem dá o preço do seu trabalho é quem compra. Né? Eu me lembro disso, o Fábio Cimino me falou uma vez. Não, quem vai dar o preço do seu trabalho é o mercado. Depois, quem administra toda essa demanda é a galeria, porque também não adianta a galeria botar um preço lá no alto e depois você fica sem mercado. Total. Então, a gente tem que saber crescer com cuidado, entendeu? Com cuidado. Total. E eu me lembro disso, eu me lembro que, assim, na época, o meu trabalho valia bem menos do que o trabalho de vários outros artistas da minha geração. Tá. E a gente falou, pô, vamos subir. 2015, 2014.
Vamos subir o preço, vamos subir. Eu falei, meu, não vamos subir, não vamos subir. Porque também a vida do artista é feita de altos e baixos, né? Tem hora que você vende mais, hora que você vende menos. E eu já tava me ligando que tinha vários amigos que estavam com preço super alto e que não estavam conseguindo comercializar seus trabalhos. Porque assim, como é que você justifica uma carreira de 8 anos de carreira valer uma obra caro para cara? Você não tem currículo, você não tem um trabalho. Você tá na cara que isso é especulação, isso é construir em cima de castelo de areia. Né? É melhor ir aos poucos, entendendo como é que é essa demanda. Por exemplo, fazer uma exposição, expôs na Pinacoteca de Botucatu, expôs no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, é motivo para subir o preço? Talvez. Sim, sim. É muito Sabe? legal você falar isso, principalmente para quem ainda não tem galeria, para quem está começando e para quem não sabe como precificar o trabalho, né? Não que eu acho que dê para precificar 100% sozinho, mas essas coisas que você está falando são parâmetros, né? Currículo é muito importante. É muito importante. E, sobretudo, também, quando, por exemplo, você coloca um trabalho no mercado, você fala assim, o trabalho vale 10, vale 15, vale 20. A primeira pessoa que comprar o seu trabalho, ela vai dar o preço do seu trabalho. A primeira obra que eu vendi na galeria, eu vendi uma tela de 8 metros e meio, não, de 2 metros e meio, ou 2 metros e meio, por 2 metros, por R$ 8.000. 8.000. Então, se você pegar R$ 8.000, eu não sei, a maioria dos pintores trabalha por metro linear, né? Para quem não sabe. Sim, sim. É a altura mais a largura. Então, 2,5 com mais 2 dá 5,5. Gente, era 1.000 e pouco meu metro linear. Já estava bem barato, entendeu? Então, E assim, isso pode ajudar quem está começando e não tem nenhuma base, é você pensar no valor do seu metro linear, caso o seu trabalho seja pintura, né? hoje o meu metro linear é R$ 10.000. Legal você falar. Eu acho que tem que falar. Qualquer pessoa pode falar, pode ligar na galeria e perguntar. Meu preço é esse, é tabelado. E eu me lembro de ter. Eu trabalho com duas galerias de arte: a Matias Brotas e a Lume. A Matias Brotas. E eu acho que é uma maneira interessante porque eu controlo o meu preço, compreende? Elas, hoje em dia, com o mundo que ela tá, se você tem um cliente de BH, ele vai orçar nas duas. Aí não pode ter erro de preço, entendeu? Que acaba com o meu Total. trabalho. Então, elas estão bem claras que tem que valer a mesma coisa. Total. Para quem não sabe, gente, a Matias Brotas é em Vitória, né? E a sua outra galeria é em São Paulo, né? Então, Seríssima, a Matias Brotas é uma galeria incrível, gente. Tem um trabalho de super formação. séria. Hã? É uma galeria séria, né? Muito, muito, muito. Hoje eu já trabalho há mais de 8 anos com elas. Tá. E queria agora que você contasse um pouco sobre essa coisa de você dar aula, dar curso. É uma coisa que você gosta? É uma coisa que você pretende explorar mais? Ah, eu adoro. Eu já dei um curso, o primeiro curso que eu dei foi o Certezas Transparentes, Arte Feminista para Mulheres Artistas, Que legal! que foi porque eu também sou doula de parto e pós-parto, então eu queria trabalhar com mulheres. E aí eu comecei a fazer cursos. Falei, vou fazer uma narrativa de história da arte contando através das mulheres, né? Porque eu estudei tanto homem, tanto homem, tanto homem, tanto homem, que eu achava que, né? Falei, não, preciso começar a olhar para a história das mulheres. E aí eu montei um curso que era com mulheres artistas, então eu dava acompanhamento de portfólio, falava um pouco, ó, gente, vamos ver como fazer um portfólio, auxiliava muitas mulheres para discurso, carreira, para dar, né, um acompanhamento de artista, mas ao mesmo tempo tinha história da arte e eram com carreira de mulheres artistas. Então, desde mulheres do século XVII, do século XVI, até mulheres que trabalhavam agora. E para mim foi uma delícia, porque eu tive que pesquisar para dar o curso. E ele durou alguns meses. Era para ter durado 3 meses, depois durou 6 meses, foi um super Uau! sucesso. E agora eu ganhei também a Aldir Blanc em Pau Sul. E eu tô dando aula para o pessoal de Pau Sul, da região aqui. Tem vários professores de escola fundamental e escolas do estado, escolas particulares também, de arte contemporânea.
né? Que eu acho que aqui no interior a gente não tem isso. Então, eu estou apresentando conceitos da arte contemporânea. Hoje foi a primeira aula, agora a gente vai entrar em lockdown aqui de novo, aí já não sei quando vai ser a próxima aula. Mas hoje eu apresentei Joseph Beuys, falei Online vai sobre ser, Piero né? Manzoni. Então, eu estou trazendo um conhecimento também para professores da rede pública e para um público daqui que eu acho que não é um conhecimento acessível a todo mundo. Que legal, que legal. E aí, acho que isso pega no tema da live, que é essa questão do empoderamento, né? Porque formação e conhecimento é empoderamento, né? Exatamente. É total. E foi muito legal. Por exemplo, eu tenho a Lícida, que fez o acompanhamento comigo lá, o Mulheres Certezas Transparentes, tá no 397, depois, entendeu? Ela foi pro, ela começou realmente, você vê, tá fazendo, as duas que fizeram comigo, a Alice e a Érica, agora estão lá na Fundação Marcos Amaro, também fazendo aquela bolsa de acompanhamento. Então, Que dali a coisa legal. foi. Porque não é evidente, né? A gente conseguir entender como é que faz um portfólio bem feito, uma fotografia bem feita, um texto do trabalho. Eu organizei uma exposição também para acompanhamento de projetos. Eu organizei uma exposição numa galerinha em Ubatuba para os artistas. Então, escrevi o texto, né? Então, esse exercício de montar uma exposição em conjunto, né? O exercício da curadoria, entender como é que o curador atua, que também não é evidente, nem, não é muito fácil para você aprender a trabalhar com o curador, né? Entender como o curador atua. Tem Então, muita gente que nem sabe qual é o papel do curador, né? Exato. Então, fazer esse exercício, sabe, de crítica, de curador, de entender um pouco esses papéis dentro da arte, isso foi muito legal. Que legal, que e legal. Eu tenho Tomara que vontade. você consiga fazer de novo, que você arranje tempo para fazer de novo, né? Eu quero porque fazer via impacta web. mesmo. Próximo vai ser via web. Porque impacta a carreira dessa mulher diretamente, né? Sim, sim. E de todo mundo. Hoje eu acho que, assim, não faria só para as mulheres, né? Que naquele momento essa era uma questão muito latente. Mas eu acho que está todo mundo precisando de uma narrativa um pouco mais feminista na história da arte, tá? Isso vale para homens e mulheres, né? Concordo. A gente tem que... isso aí vale para todo mundo, né? A gente os homens precisam começar a aprender a referenciar mulheres, né? Isso eu não vejo isso. Então, é uma referência. Eu não vejo um artista homem falar que a referência dele é uma artista mulher. É muito difícil. Até porque tem muitas mulheres que foram apagadas da história da arte. Silenciadas total. E eu acho que a gente tem aí pesquisadoras e críticas como a Marina Leme, a Gabi Laurent, que estão aí falando de mulheres, que estão trazendo essas mulheres de volta, que estão trazendo jornada das mulheres. Então, eu acho que tem esse trabalho, sabe? De começar a resgatar as histórias das mulheres, né? Como o MASP fez. Eu acho que isso é muito bom, gente. Muito bom. E eu comecei a entender várias coisas da minha vida quando eu comecei a fazer esse trabalho. Por exemplo, eu sempre tive... A minha avó, minha bisavó sempre foram costureiras, exímias bordadeiras. A minha última exposição na Lume, e também agora no Museu de Arte de Ribeirão Preto, foram com obras que eram bordadas, entendeu? Que eram bordadas à mão, que eram costuradas. Eu fui aprender a costurar. Então, eu também comecei a entender que as minhas referências eram... Eu não preciso necessariamente ter artistas na família, porque eu tinha grandes artesãs. Eu venho de família de artesã, então entender que isso faz a pessoa que eu sou. Esses paninhos domésticos são minha grande inspiração. Esse ano eu fiz de uma tela que eram duas coisas chamadas toalhinha, porque eu me inspirei num bordado de uma toalhinha daquelas de mesa que bota assim, sabe? Sei, bem de vó. Da minha avó, que ela fez pro enxoval dela. Sabe? Me permitir dizer isso hoje é muito bom, mas há 10 anos atrás, na faculdade de arte, dizer que eu me inspirei na toalhinha que a minha avó bordou, lá em 2005, há 15 anos, as pessoas iam achar que eu era completamente alucinada. É um resgate, mas que vem de outro lugar, né? Também, depois de tudo isso que você já viveu, né? É um resgate que vem. Muito legal a gente começar a olhar a história das mulheres que nos rodeiam, né? E nem sempre foi evidente para mim. Eu tive que encarar o feminismo e desconstruir o meu machismo, que eu estou desconstruindo até agora, o meu machismo, né?
para poder começar a olhar com isso e referenciar efetivamente, entendeu? E você se tornou doula em função dos seus partos ou é uma coisa que você já estava nessa busca antes? Não, em função dos partos, em função das trocas com as mulheres, porque eu atuei muito tempo na roda de mães de Ubatuba. Tá, Eu atuava como mediadora e elas tá. aconteciam dentro do meu ateliê. Então, Ah, eu senti uma necessidade de uma formação de doula, porque às vezes as mulheres trazem as coisas e você precisa ter uma formação e uma escuta mais treinada para algumas coisas erradas, sabe? Ideias erradas, aquelas ideias do tipo, não tive dilatação. Pô, não tem mulher que não tem dilatação. Até para você entender, porque muitas mulheres vinham nas rodas de mães, elas tinham sofrido violência obstétrica, mas elas não falavam, elas não tinham elas não entendido que elas tinham sabiam. sofrido violência obstétrica. Então você tem que ter uma formação para que a pessoa consiga entender que aquilo é uma violência. Uhum. Né? Então, eu sou formada em doula de parto e pós-parto. Então, Que como eu legal. mediava nas rodas, eu falei, pô, preciso me formar, eu não posso sair falando que eu não sei. Claro. Claro. Então, foi junto com o pessoal da roda de mães que eu acabei me formando doula pelo Gama e atuei como mediadora na roda de mães mais de 3 anos. Que máximo. Eu E acho. aprendi muito. Tem uma frase, um trabalho meu, que tem uma frase assim, ó. Você foi muito macho, disseram para ela quando ela pariu em casa. Eu fiz toda uma série de obras que eu chamo de cartazes feministas, que eu escrevi as frases que eu ouvia nas rodas de mães, que eram frases inacreditáveis. E que deu origem ao trabalho Acomodados, né? Acomodados, eu não sei se vocês sabem, é uma instalação que é um tapete com um monte de almofada, enfim, toda uma história que deu origem ao Acomodados, que foi o trabalho na roda de mães. Ai, que bonito. E o que eu queria falar que eu acredito muito é que cada vez que cada uma de nós ocupar o nosso lugar de poder, a gente tá ajudando uma às outras. Então, seja lá o que vocês que estão assistindo, seja lá o que vocês querem fazer e realizar, fazendo isso, isso já é um empoderamento feminino muito forte. Exatamente. Mesmo que porque você é espelho para as outras, né? O pessoal vai falar assim, você tá lá, eu também vou estar. Gente, saiu uma reportagem, uma pesquisa, eu acho que do Instituto Negritudes, 30% das artistas representadas por galerias em São Paulo são mulheres, gente. É muito menos do que os homens. E desses 30%, as negras ainda são muito menos, são menos de 1% dos 30%. Então, assim, representatividade importa, porque as pessoas acham que você pode estar lá também. Com certeza. Então tem que ter mais mulheres, tem que ter mais mulheres negras, tem que ter mais mulheres indígenas. E nós, mulheres, temos que estar lá para dizer, olha, tem que ser assim. E não dá para tem que começar a olhar esse mundo com esse olhar, sabe? Opa, se essa exposição só tem homem branco, será que tá certo? Será que não tem alguma coisa errada? Ou só tem curador homem, né? Só tem curador homem, o mesmo curador há 20 anos na mesma instituição. Como é que vai criar um diálogo plural sendo assim, né? E é assim, né, Júlia? Porque a maioria dos curadores são homens, são brancos, estão nas instituições há muitos anos. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior, Rê? Que também para mim foi muito chocante de ver que ainda por cima os curadores que são gays, muitas vezes são misóginos. Muito! Então, olha a complicação. Porque já quase não tem curadora mulher. Aí tem um monte de curador homem. Aí ainda tem os curadores. Você fala, gente, não tem por onde. Não tem. E assim, uma vez eu tinha acabado de me formar, eu encontrei um curador super foda. Sabe aqueles curadores assim, das galáxias, tá? Até já curou Bienal, tá? Tá. Eu virei pra ele assim, super feliz, super contente. Imagina, eu tinha 25 anos. Falei, gente, eu amava a Ivete Sangalo. Eu achava ela assim a coisa mais incrível. Eu pintava ouvindo Ivete Sangalo, porque minha energia, minha pintura é do axé. Se a minha pintura fosse uma música, com certeza ia ser do axé. Ia ser uma mistura de axé com a rocha. E aí,
Eu falei pra ele, nossa, eu adoro a Ivete Sangalo. Eu quero ser a Ivete Sangalo das artes. Cara, esse cara, o olhar de desprezo que ele me soltou, um olhar de tipo chacota, horrível. Ele pegou, eu tinha feito um caderno. Ele olhou a minha pintura e fez assim, ah, tá. Ele não folheou o meu coisa. Nossa. Na época, eu achei que o problema estava comigo, entende? Eu falei, nossa, eu acho que eu não posso mais falar, né? Que eu gosto da Ivete Sangalo. Não posso curtir uma coisa mais popular, não posso ser muito animada, eu tenho que ser mais contemporânea. Aí eu falei, ah, então tá, né? Ai. E a primeira exposição, quando eu voltei pro Brasil, chamava A Pintura é uma Festa, mas não se perca na purpurina. Que demais, que demais. Eu tava na vibe total, Ivete Sangalo. A Cicatucunduva perguntou, perdi a parte que a Renata falou da precificação. Como se calcula o metro linear? É bem simples, repete de novo, Rê. Você vai calcular, você tem uma pintura, por exemplo, de 2 metros por 1, você soma 2 mais 1, vai dar 3. Aí você multiplica pelo valor do metro linear. Vamos supor que o valor do metro linear é 10, igual a minha pintura. Então, a pintura de 2 por 1 é 30 mil reais. Pronto. Assim. Exemplificado. O Felipe Koff falou, esse diálogo tá incrível. Que bom, gente, que bom. A gente tentou ao máximo responder as perguntas. Eu sei que não deu para responder todas. Inclusive, eu vi que o Felipe perguntou, depois que você falou sobre formação, ele perguntou, né? Ah, então vai ser diretamente, assim, a formação do artista vai ser diretamente conectada com a qualidade do trabalho? Acho que não necessariamente, não, né? Não é isso que a Renata falou. É que é importante. Mas tem gente que vai estudar na melhor escola do mundo e não vai ser um grande artista. Não é isso. Não. Mas a boa formação te facilita, né? E isso que é importante a gente entender. Isso não vai tirar nada de você, só vai te acrescentar muito mais. Total. Porque enquanto você não está se formando, tem 50 que estão se formando. E isso é uma diferença, porque a gente saber argumentar é muito importante saber falar. Saber falar sobre o próprio trabalho. E isso eu digo assim, é fundamental. É fundamental. E esse exercício é a academia que vai te dar. Saber falar por que você pinta o que você pinta, né? Ou produz o que você produz, seja lá na sua linguagem. Ela agradeceu. Que bom, gente. A gente tá tentando ao máximo. Meu pai tá na live aqui, ó. Luiz Carmagnani, te amo, tô com saudade. O Fabrício colocou o network facilita. Facilita, mas tem gente que não tem. Ela mesma falou que ela veio do interior e que para ela isso foi uma parte que não foi fácil. Eu não tive muito network, não. Assim, quando eu cheguei em São Paulo. Eu tinha porque tinha estudado na FAP, mas essa coisa assim de conhecer colecionadores, conhecer gente do mundo da arte, assim, muito rapidamente. Eu não tive isso, assim. Mas quando a gente faz salão, uma coisa importante que eu quero dizer para todos os artistas, mandem para salão, mesmo que vocês não são selecionados, alguém vai ver o seu trabalho lá. Talvez você não entre nesse salão, mas no outro salão você entra. Porque de tanto que você manda seu trabalho, assim, são sempre as mesmas pessoas que vão selecionar, sabe? Então é importante ver isso. Então, sempre que tá mandando, porque aí você vai criando o seu network. Não, e eu brinco no acompanhamento, né? Que assim, você vai mandar para 10, você vai passar em 1. E tudo bem. E faz isso sistematicamente. Sistematicamente. Eu deixo, assim, ó, 2, 3 manhãs por semana para trabalhar no computador fazendo projeto. Gente, acho que a coisa que mais vai rolar é não e cara na parede. E tudo bem. Artista é só não. Não e cara na parede. Mas assim, sistematiza. Tem uma dica que eu falo também para alguns clientes meus. Separa. Tem o seu trabalho e tem você. Quem tá levando não é o seu trabalho. Exatamente. E bola pra frente. E bola pra frente, e bola pra frente. Uma hora vai, né?
Foi perguntado aqui também, ó, o caminho do artista autodidata, então, ele é mais duro? Eu acho que ele é. Porque você pode não saber e achar que está defendendo o seu trabalho, mas você vai ser questionado por gente que não é autodidata. Você vai pegar esses críticos, minha filha, que tem, entendeu, um doutorado na cabeça, e que às vezes as pessoas não querem simplesmente pegar na tua mão, as pessoas querem, ó. O que eu acho que eu queria complementar é que eu acho que o caminho de cada um é muito pessoal, gente. É muito Cada pessoal. um vai se encontrar na sua maneira, a seu tempo, entendeu? No seu local. Mas assim, eu estou dizendo autodidata, não quer dizer que a pessoa tem que fazer uma academia de arte. A pessoa pode fazer um curso, a pessoa pode ler um livro, a pessoa pode procurar um curso livre, a pessoa pode procurar aprender em N lugares, gente. Eu não estou falando para ir lá na FAP se matricular. É para não deixar de querer aprender, não achar que o conhecimento vai cair. Exatamente. Porque senão parece que a gente está falando uma coisa muito... roda, toda hora que você quiser. Eu ia dar esse exemplo, porque tem um amigo pintor que ele falou isso. Ele falou, eu estudo história da arte todos os dias de manhã, porque eu não quero achar que toda vez que eu pinto, eu estou inventando a roda. Não dá. Não. E aí que fique bem claro também, isso que a Renata falou e que a gente está conversando, não é uma coisa elitista do tipo, a gente sabe que não dá para todo mundo vir para São Paulo fazer FAAP ou para ir para não sei aonde fazer. Não é isso. É tipo, abraçar o conhecimento. Exatamente. Abraçar o não conhecimento achar e articular o seu trabalho. Não achar ai, mas é história da arte, eu quero romper com a história. Você só rompe com aquilo que você conhece. Perfeito. Né? Então, isso é super importante, sabe? Até porque um exercício muito legal da gente fazer, quanto artista, é a gente começar a entender quem que é a nossa família dentro da arte. Isso é um exercício que eu faço, eu sempre estou fazendo. Então, quem seria minha mãe, quem seria meu pai, quem seria meus primos, o meu tio, a minha avó? Eu falo, a minha avó é a Tarsila. A minha mãe é a Beatriz. Que a massa. minha tia é a Leda. Entendeu? Então, onde é que eu me encontro? Eu me encontro aqui. Aí a pessoa já entendeu. Né? Então, isso é importante, esse exercício de entender quem que é o nosso... De onde a gente veio, sabe? Porque de onde veio o seu trabalho, gente? Referenciar o tempo todo. Total, total. Bom, eu queria ficar aqui mais 3 horas. Eu tô adorando as perguntas, os comentários. Mas acho que já passou de 1 hora de live. Então, queria te agradecer de novo pela sua disponibilidade, pela sua sinceridade, pela sua coragem também, sabe? De expor todos os temas. Para quem não sabe, eu pergunto antes, tem algum tema que você não quer falar? E a Renata falou, não tem nenhum, eu falo tudo, eu falo preço, eu falo tudo. Então... tem que falar, gente, tá tudo certo, não tem que esconder, sabe? É importante a gente falar. Mas é que é difícil, viu? Pouca gente topa falar sobre preço, sobre precificação. Ainda tem um certo tabu em torno disso. Então, eu tenho um certo tabu, mas assim, o meu preço não vai de acordo com o freguês. O preço é o mesmo para qualquer um, entendeu? Que ótimo. Para parente, para colecionador. O parente da porta, não tem essa. Não. Então é isso. Então eu vou salvar essa live aqui no meu perfil e depois eu subo ela para o YouTube e eu mando o link para você. Combinado. Obrigada, tá, gente. Super obrigada. Beijo. Que bom que ajudou vocês. Que máximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Júlia.